Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu trago para vocês uma proposta de solução para um dos problemas da OBI. Especificamente no momento que eu estou gravando esse vídeo, a OBI, a última edição foi em 2022. Então eu vou aqui na seção Pratique. Vou começar na modalidade de programação, nível júnior. Vou até o ano aqui de 2008, fase 1. E vou resolver o problema chamado OBI. Bom, a ideia básica aqui do problema é que nós temos um determinado número de competidores e esses competidores têm uma pontuação. O que vai ser a entrada do nosso problema? Dois números inteiros chamados N e P. N é o número de competidores e P é a pontuação mínima necessária para que o competidor vá para a próxima fase da competição. E eu também tenho como saída do meu programa um único número inteiro, que é justamente o número de competidores que vão para a próxima fase. Bom, e aqui nós temos alguns exemplos, tá, para verificar se nosso programa está rodando corretamente. Depois nós vamos utilizar os mesmos. Nós vamos trabalhar então com a linguagem Python. Eu vou trabalhar com o programa instalado aqui no meu computador, que é o VS Code, certo? Mas vocês podem utilizar também um ambiente online, se não quiserem instalar aí no computador de vocês, eu sugiro a utilização do Replit, tá? Que é um ambiente online. Vocês podem ver que aqui eu estou com o mesmo programa que eu tenho aqui no VS Code, tá? Então vocês não teriam necessidade de fazer instalação, né, aí na máquina de vocês. Bom, qual que é a ideia básica aqui? Ó? Aqui eu tenho o esqueleto do programa, tá? Começo aqui em cima com o cabeçalho, tá? Trazendo uma breve explicação do que o meu programa vai fazer, tá? Colocando aqui a autoria, a data em que o programa foi escrito. E aqui eu tenho o corpo do programa com 4 elementos principais. Quais são esses elementos? Eu vou falar especificamente do comando input com o método split, depois eu vou falar do laço de repetição for, do condicional if e do print. Inicialmente eu inicio capturando as variáveis, né, capturando os valores numéricos que vão ser direcionados aí para o número de competidores e para o mínimo de pontos. Observe que tudo que está depois do hashtag, que está em verde aqui, tá, é comentário, tá, pessoal? Não é programa. Eu coloquei o hashtag e eu abro um comentário de linha simples, tá? Então isso aqui é só para que a gente consiga compreender o que tem no nosso programa. Então qual é a ideia dessa primeira linha aqui, ó? A linha 6. O meu N, vírgula, o meu P, tá? Eles vão receber valores através do comando input. Como é que funciona o comando input especificamente? Digamos que eu quero obter uma determinada informação, como por exemplo o nome de uma pessoa. Então eu vou dar o próprio, né, nome como sendo o nome da minha variável, tá? E ela recebe, né? Então nós vamos utilizar um símbolo de igual, que aqui no Python um símbolo de igual é atribuição, né? E dois símbolos de igual lado a lado nesse formato é igual de comparação, tá? Então eu vou utilizar um símbolo de igual e o comando input. Olha só, se eu só colocar o comando input assim, não escrever nada aqui dentro e rodar o programa, tá? Colocar o programa em execução, eu tenho aqui no prompt, tá? O cursor vai ficar esperando pela informação e eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, T3B, tá? E essa informação foi direcionada para o nome, mas eu não estou vendo nada nesse momento porque eu não utilizei aqui a minha variável nome em nenhuma parte do programa. O que eu posso fazer agora é já adiantar a utilização do comando print e ele vai printar a minha variável chamada nome. Pronto, agora então se eu colocar aqui o programa em execução e eu entrar com o nome, por exemplo, Paulo, no momento que eu rodei o programa ele printou na tela o nome Paulo. Eu posso também utilizar aqui no print o format, que é esse Fzinho no início aqui da minha string. Vou colocar aqui, ó, aspas duplas, tá? E aí, a partir do momento que eu coloquei as aspas duplas, que também podem ser aspas simples, eu transformei nome em um
em uma string. Agora eu não estou mais falando da variável nome. Tá? Por isso que eu vou utilizar o f aqui. Ó. Se eu não utilizar o f e eu rodar o programa novamente, ó, eu posso entrar com o nome, por exemplo, Paulo, tá? E ele printou o nome. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui o f, e se eu colocar nome aqui, ó, entre chaves, aí eu estou me referindo à variável nome. Tá? Então eu posso dizer assim, ó, bom dia, né? Ou colocar o famoso hello world, né? O olá mundo, mas ao invés disso eu vou fazer olá nome, tá? E coloquei aqui uns pontos de exclamação. Ao executar o programa, eu vou falar agora aqui na nome Maria e eu printei ali, ó, olá Maria, certo? Então assim é que funciona, essa é a forma de como o comando input funciona. Mas observe que aqui no programa eu tenho a variável n, vírgula, a variável p. Por que isso? Porque eu estou utilizando um método do input que é o split. O que o split vai fazer? Ele vai pegar mais de uma informação que eu vou colocar na linha de comando e vai direcionar essa informação para as suas respectivas variáveis. Por que eu tenho que utilizar o input dessa forma? Porque se nós voltarmos aqui na proposta do problema, a ideia é entrar, né, com valores nesse formato. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho 3 competidores e uma pontuação mínima de 100 pontos. Depois eu tenho 3 linhas, onde cada linha corresponde à pontuação de um competidor. Então 50 e 50 pontos, né, são os pontos da primeira fase e da segunda fase da competição. Depois 100 e 0, 49 e 50. Então quando eu entro com essa informação aqui, né, um valor, espaço, outro valor, aí eu acabo utilizando, né, eu tenho que utilizar aqui o input, tá? Utilizando aí o método split. Então imagine o seguinte, agora eu vou perguntar para a pessoa aqui, ó, qual é o nome dela, ó, nome, vírgula, qual é a idade, tá? E depois eu vou printar, ó, olá nome, você tem idade, que é a minha variável, anos de idade, certo? Então, vou utilizar aqui um comandinho clear screen, tá? Limpar a tela, e vou rodar de novo o meu programa. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou entrar aqui com a informação do nome, então, por exemplo, a Maria, ela tem 30 anos, tá? Então, Maria, espaço 30, executei, e eu printei aqui, ó, olá Maria, você tem 30 anos de idade, certo? Então é o que vai acontecer aqui na solução do problema OBI. Eu vou entrar com N, vou entrar com P, tá? E ele vai, né, direcionar cada valor para a sua variável respectiva, tá? Observe também que aqui na linha 7, ó, o que eu fiz? Eu fiz com que o meu N recebesse ele mesmo, só que no formato de número inteiro. Porque toda informação que vem através do comando input, ela vem como um caractere, não como um número. Então aqui, para qualquer operação que eu for fazer com um número, eu preciso que ele considere aqui como um número inteiro. Poderia ser um float também, né? Um número, aí um número real, tá? Um número com vírgula, certo? Nesse caso eu vou utilizar inteiro, porque é o que está sendo solicitado, né, no programa, tá? Aqui fala, né? Então são números inteiros, ok? Muito bem. Uma vez que a gente já sabe como entrar com a informação, a gente pode se preocupar agora em operacionalizar o nosso programa, tá? Eu criei também uma variável aqui, ó, chamada count, que ela vai contar para mim quantos serão os competidores que vão para a próxima fase, tá? E aí eu venho e entro aqui no laço for. Como é que funciona o laço for? O laço for é um laço de repetição. Nesse caso eu vou fazer, ó, para, né, for o meu indexador aqui i no range de 1 até n mais 1, eu vou fazer ele repetir todos esses comandos. Mas o que significa esse for i in range? Tá? Eu vou rodar esse comando aqui, ó, como um teste, da seguinte forma. Eu vou comentar então essa linha aqui, por enquanto. Ó, comento essa linha aqui utilizando hashtag, tá? Também comento essa linha aqui. Bom, eu vou fazer um teste aqui que é o seguinte, ó, for i in range 5. O que significa isso, pessoal? Significa que para o meu i no range, né,
Range ele é um outro comando que ele vai fazer uma variação numérica. Então o padrão desse comando, né, do range, ele ia começar em 0 e esse aqui é o número final, que não está incluso no range. Tá? Então nesse caso aqui o meu i iria variar de 0 até 4. Tá? Para mim completar o comando for, eu utilizo aqui 2 pontos. E no Python, para os comandos ficarem dentro, tá? Ficarem dentro, por exemplo, do meu laço for, eu utilizo a indentação. Então podem ver que aqui tem esse espaço, né? Essa indentação foi feita automaticamente quando eu dei o enter. Tudo que tiver nessa indentação pertence ao for. Tá? Então eu vou printar aqui, print o caractere A. Então olha só, o que vai acontecer? Eu rodei o programa e ele printou para mim aqui 5 vezes o caractere A. Só rodar de novo aqui, que não tá aparecendo. Rodou aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o caractere A. Tá? Por que isso? Porque eu estou variando o meu i de 0 até 4. Eu poderia também printar aqui, ao invés do caractere A, eu vou printar a variável i. Rodo de novo o programa e ele printou o i variando de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Vocês podem observar que o incremento ele é unitário. Tá? Bom, eu poderia também utilizar esse meu comando for e fazer o seguinte, eu vou trazer para cá esse meu print de antes, certo? E eu vou continuar rodando o mesmo programa que eu tinha antes. Eu vou perguntar o nome da pessoa, só que depois eu vou printar aqui, quantas vezes, tá, for a idade da pessoa. Então, olha só, eu vou colocar aqui, idade. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem 10 anos de idade, ele vai printar essa frase aqui 10 vezes. Se a pessoa tem 50, vai printar 50 vezes. Vou rodar o programa. Repara o seguinte. Coloquei então, o João, ele tem 13 anos de idade, certo? Então ele vai ter que printar essa frase aqui 13 vezes, ok? Vou dar um Enter e ele me mostrou um erro aqui. Por que desse erro, pessoal? Ele está falando o seguinte, type error, str, né, que é string, o objeto tipo string não pode ser interpretado como um inteiro. Então aqui, eu deveria trazer um número. Só que quando eu entrei com a idade aqui de 13 do João, ela não foi interpretada como sendo inteiro, ela foi interpretada como sendo um caractere. Por isso que eu fiz essa transformação aqui no programa OBI. O meu N, o meu P, o X e o Y, eu transformo eles de caractere para int, para inteiro. Então eu vou ter que fazer isso nesse exemplo também. Eu vou pegar aqui, tá? E eu vou dizer o seguinte, que a minha idade, idade vai receber o inteiro da própria idade, certo? Existem outras formas de fazer isso aqui, eu posso falar futuramente delas, mas agora eu acredito que a forma mais simples de fazer é essa, tá? Principalmente para quem está iniciando aí. Então eu vou rodar o meu programa novamente, rodei, vou entrar a mesma informação, o João, ele tem 13 anos. Quando eu dei o Enter, ele printou a minha frase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes. Tá? Se eu rodar o programa de novo, com a nova informação, por exemplo, o José, ele tem 5 anos de idade, eu printo a frase 5 vezes. Então, eu estou utilizando essa propriedade também aqui, tá, no programa da OBI. Então, o que acontece aqui? Eu entrei com a informação de NP e agora eu vou, para cada N competidores, esse for ele vai ficar obtendo os valores de x e y, quantas vezes for o N. Então, ele vai de um competidor até N mais 1. Ou seja, se eu tiver 3 competidores, eu vou de 1, tá, até 3. Por que eu coloquei o mais 1 aqui? Porque esse último número não é considerado. Então, por exemplo, se o N é 3, eu tenho que colocar como último número 4. Então, 3 mais 1, 4. Então, eu sempre tenho aqui, utilizando aí esse mais 1. Estou somando mais 1 nesse último número. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que vão ser 3 competidores.
tá? Eu vou ter que obter essa informação de x e y, que são os pontos da primeira fase e os pontos da segunda fase, 3 vezes. Assim como acontece, por exemplo, aqui, ó. Eu tinha 3 competidores com o número mínimo de pontos necessário de 100 pontos. Depois eu venho com 3 linhas informando a pontuação de cada um dos 3 competidores. Nesse exemplo aqui eu tenho 4 competidores. Tem 4 linhas informando a pontuação da primeira e da segunda fase de cada competidor. Então é isso que esse laço for vai fazer para nós aqui. Ele vai garantir que eu vou pegar a informação de todos os competidores, certo? Depois eu também transformo x e y para números inteiros. E aí também aqui aparece um laço, né? O condicional if. O que o if vai fazer? O if é um teste, né? If significa se. Então, se o meu x mais o y forem maior ou igual a p, eu incremento a minha variável cont. O que significa isso? X é a pontuação da primeira fase, y é a pontuação da segunda fase. Então, x mais y tem que ser maior ou igual a p, que é o número mínimo de pontos para que o competidor passe para a próxima fase. Então, se x mais y é maior ou igual a p, 2 pontos, aqui vem outra indentação, esse comando aqui, ó, ele vai estar dentro do if. Então, se isso aqui é verdadeiro, o meu cont recebe ele mesmo mais 1. Esse mais igual é uma forma de fazer com que a variável incremente, tá? Poderia incrementar, por exemplo, de 2, de 3, 4, 5, mas aqui eu fiz um incremento unitário, ok? Então, cont vai receber ele mesmo mais 1. Ou seja, para cada competidor que tenha pontuação maior ou igual a P, eu incremento o cont. E depois eu printo essa informação aqui, que é justamente o número de competidores. Muito bem, agora eu vou rodar aqui o programa. Primeiro aqui vou limpar a tela, tá? E rodei o programa aqui e eu estou esperando as informações. Então eu vou fazer justamente esse primeiro exemplo aqui. Ó. São 3 competidores com 100 pontos, né, como sendo o mínimo de pontos. Então eu coloco aqui, ó, 3, espaço 100, Enter. E agora eu vou trazer as informações de cada competidor. 50 e 50. Esse competidor aqui, ele fez o número mínimo de pontos. Tá? O próximo competidor tem 100 e 0. Então, 100 espaço 0. Esse aqui também tem o número mínimo de pontos. E por último vem o competidor que fez 49 e 50 pontos. Né? Não vai obter aí o mínimo da pontuação, que é 100. E portanto eu printei aqui na tela o número 2. Que é a informação dizendo que 2 competidores, né, o primeiro e o segundo, vão passar para a próxima fase. Mais uma vez, a gente vai executar e vai trazer esse exemplo aqui, ó, 4 e 235. Então são 4 competidores e o número mínimo de pontos é 235. Então, eu vou rodar de novo aqui o programa. Agora com 4 competidores, 235 pontos no mínimo. O primeiro competidor saiu com 100 e 134. Ó, 100, espaço 134. Enter. O segundo competidor 00. Depois nós temos competidor com 200 e 200 pontos. E por último, competidor com 150 e 150 pontos. Fazendo uma análise aqui da matemática do problema, esse competidor aqui fica com 234, esse fica com 0. Esse com 400, esse com 300, ou seja, esse competidor e esse competidor, eles têm o número mínimo de pontos e, portanto, a saída do meu problema também é 2, né? Ou seja, 2 competidores vão para a próxima fase. Com esses comandos, pessoal, aqui, o input, tá? O for, a repetição, o if, o condicional e o print, a gente já consegue fazer uma série de estruturas, né? A gente consegue montar vários programas já somente com esses, digamos aí, 4 comandos, tá? Bom, a ideia aqui então era justamente pegar as pontuações e verificar quem queria para a próxima fase, né? Conforme os exemplos aqui que nós temos na página da Olimpíada, foi possível verificar que o programa está funcional, está correto. Eu utilizei aqui, né, recapitulando, utilizei o VS Code. Você pode trabalhar também aqui no ambiente Replit,
além de outros ambientes online que nós temos, né? Se a gente rodar o programa aqui, vocês vão ver que ele vai funcionar da mesma forma, tá? Então, por exemplo, aqui são três competidores e o número mínimo de pontos é 1000. Ó, 1000 pontos para o competidor. Aí o primeiro competidor aqui fez 550 e 600, tá? Ele vai ser chamado para a próxima fase. O próximo fez 100. Só esperar aqui que está carregando aqui a conexão, né? Lembrando que isso aqui é um ambiente online, tá? Então esse competidor aqui fez 100. Olha só deixar o espaço aqui, tá? Ele fez 100, 100. E na realidade aqui eu acabei dando Enter, ó, e ele tá com o cursor aqui embaixo, tá? Eu vou ter que rodar novamente aqui o programa, tá? Foi uma falha minha aqui, vamos de novo. Então, nós vamos ter aqui 3 competidores e a pontuação mínima de 1000. Tá? O primeiro fez 550 e 600. Tá? O segundo fez 100 e 100. E o terceiro fez 300 pontos e depois fez 700 pontos. Ou seja, eu vou ter aqui 2 competidores que vão ser chamados para a próxima fase e o meu terminal aqui gerou a resposta 2. Ok? Bom, pessoal, se o vídeo contribuiu para o conhecimento de vocês de alguma forma, deixe o seu like e os seus comentários.